Bom dia. Fala pessoal, bom dia. Bom dia, turma, tudo bem? Pessoal, essa é a nossa primeira etapa do Conamesco. Deixa eu me apresentar, eu sou o Reginaldo. Atualmente estou como grande mestre estadual adjunto, aqui do Grande Conselho, da parte da liderança adulta, tá eu, o Cirotô e o Felipe. Estou aqui em Castanhal, na casa do Felipe, para acompanhar o Conamesco. Então, vou estar aqui com o Cirotô, com ele na palestra. E mais para vocês tentarem usufruir o máximo dessas palestras aí, principalmente da palestra que é voltada para a CISDM, né? Porque é a ferramenta que vocês mais vão utilizar durante a gestão. Então, durante a palestra, podem interromper, podem perguntar. Esse momento de tirar dúvidas, não tenham vergonha em relação a isso. E aproveitem o evento que a gente vai estar por aqui, tá bom? Bom dia, pessoal. Foi, mano, tô sim. Tá, galera, bom dia. Me apresentando, meu nome é Marco André Sirotor. Estou como atual grande secretário do Grande Conselho do Estado do Pará. E, galera, vocês que vão assumir agora a gestão como mestre conselheiro, primeiramente, parabenizar vocês pela responsabilidade, pela vontade, pela iniciativa de assumir esse posto de tanta importância nos nossos capítulos, né? E a gente vai acabar tendo um contato bem direto ao longo desses meses que a gente vocês irão passar com a gente. E, assim, é muito importante que vocês prestem atenção. Para esse DM é um pouquinho maçante, porque muitos também já viram milhões de vezes, mas de um tempo para cá teve algumas atualizações, alguns procedimentos, pouca coisa, mas é importante que vocês estejam atualizados. Para quem ainda não teve contato, é importante prestar atenção, como todos, do mesmo jeito, né, em tudo. Então, gostaria de pedir a vocês o máximo de atenção e, como o Reginaldo falou, qualquer dúvida, tirem, por favor. Isso é muito importante e a gente sentiu que todas as palestras que quando a gente faz,
que a galera não, os médicos conselheiros acabam não tirando muita dúvida, a gente vê que aquela atenção não está tão grande, a gente, no decorrer da gestão a gente vê quantos meninos acabam se complicando em relação a esses pontos, tá? Pessoal, SysDM, eu acho que todo mundo sabe colocar, né? Entra no Google normal, colocou cis.demoleibrasil.org.br, pode jogar no Google também, deve aparecer SysDM 3.0, vocês apertam lá, entram, é como se fosse uma rede social, um sistema normal. Aqui vocês vão ter a opção de colocar o login de vocês, a senha, entrar, né, logicamente, esqueci minha senha, verificar regularidade e eventos estaduais e eventos nacionais. Esses eventos estaduais e nacionais, eu gostaria de começar explicando por eles. Tá, mas por que tem aí? É justamente para aqueles congressos estaduais ou nacionais que a gente vai participar, eventos, né, da Ordem Molay, em que a gente tem uma mãe, uma namorada, um pai que não tem acesso ao SysDM. Por exemplo, uma irmã sua que não teria até como ter o acesso ao SysDM, e ela vai para um congresso estadual ou nacional, ou para um EROD, e você quer fazer a inscrição dela. Você vai, né, dessas duas opções e coloca o evento que você está escolhendo e lá vai ter todas as opções, e a gente tem optado nos últimos anos em fazer a maioria dos nossos eventos com inscrições via SysDM, facilitam muito mais. O outro ponto é verificar a regularidade, que esse basicamente chega algum demolei no seu capítulo, ou alguém que está se mudando para sua cidade, e você quer ver a regularidade dele com mais facilidade, você vai colocar a ID dele aqui, vai verificar, e aqui você vai conseguir todos os dados desse demolei, se ele está regular, se ele não está, qual o capítulo dele, priorado, e outras organizações que ele faz parte. E esse, esqueci minha senha. E esse vai ser um ponto muito importante e vocês vão acabar fazendo isso bastante durante a gestão de vocês. Essa parte de esquecer minha senha, muitas das vezes, e acontecia isso há muitos anos atrás, muitos meninos iniciavam, às vezes meninos muito novos, não tinham e-mail na época, hoje a maioria dos meninos todos já tem, e o mestre conselheiro cadastrava em um e-mail que não existe, ou no próprio e-mail dele, isso dava um problema na hora de fazer a recuperação de senha, ou na hora que o menino fosse fazer o acesso dele pela primeira vez. Mas, basicamente, para quem tem o seu e-mail certinho lá no cadastro, é o mesmo procedimento que qualquer rede social. Você vai lá, bota o seu ID, aperta para recuperar a senha, e eles vão enviar para o e-mail que está cadastrado, no caso o meu, esse bem aqui, e vai chegar para lá para vocês tudo certinho. Inclusive, é um ponto que eu gostaria de atentar a todos vocês sobre isso bem aqui. Quando chegar o e-mail de recuperação de senha, esse aqui, eu estou mostrando justamente porque não tem nenhum problema, é justamente porque é esse problema que a maioria das pessoas erram. Eles mandam o e-mail de recuperação, né, a nova senha provisória, porém, para poder ativar essa senha, você vai ter que clicar nesse link bem aqui, que vai te direcionar para um link específico no SysDM, onde lá tu vai botar a tua ID novamente, copiar essa senha provisória e colocar o teu... recuperar a tua senha de fato. E lá tu vai ter que ter uma caractere especial, uma letra maiúscula, minúscula no mínimo, e números, né? Enfim, dito isso, vamos para a parte de entrar, de fato, no SysDM. Vocês vão entrar e a primeira coisa que vocês vão se deparar é com isso aqui. Vai falar o seu nome. No caso, eu estou com o SysDM do Lediel, que é o mestre conselheiro lá do Fênix. E aqui a gente vai ter algumas coisinhas. Inclua seu depoimento no nosso portal, que é uma forma que o Supremo Conselho fez de a gente colocar nos seus sites, nosso depoimento como demolei, qual é a contribuição disso para a nossa vida. Aqui vão aparecer por hora alguns projetos do Gabinete Nacional, que podem mudar ou não, mas na maioria das vezes permanece os mesmos que aparecem aqui nesses quadradinhos. O QG de campanha, que é para quem vai disputar as CNEs, os canetas de ouro da vida, tudo vocês vão por lá, e lá não é o foco dessa palestra aqui, mas lá onde vocês vão achar
todos os downloads de editais, de fichas, de modelos, assim como fazer o envio das atividades, salvo engano também. Os meninos podem me corrigir, o José Barbosa. Aqui você vai ter o passaporte Demolay e a sua carteirinha Demolay, que vocês podem baixar, mas isso apenas eu acho para dispositivo Apple. As plataformas de cursos Demolay, que ainda está engatinhando um pouquinho, ainda começaram há pouco tempo. E aqui as suas insígnias respectivas à sua vida Demolay, os graus, o tempo de ordem, entre outras coisas. Pessoal, vou tentar ser o menos demorado possível para que a gente consiga aproveitar a atenção de vocês ao máximo. Aqui a gente vai ter as consultas, que é da Alumínio Brasil, que é plataforma de doação e regularização, que vocês não vão precisar mexer em nada disso aqui. O AV Gestão, que é uma forma do Supremo Conselho avaliar quais as gestões estão tendo uma organização maior, e isso a gente pode estar disponibilizando no grupo dos mestres conselheiros, como é avaliado, quais são os percentuais que cada organização são avaliadas, como mais basicamente conta são os prazos, quanto antes de vocês fizerem os pacotes para as cerimônias, ou mais demolays iniciarem ou elevarem, isso vai contar uma pontuação maior para o capítulo de vocês, e isso é também bem bacana de a gente conseguir colocar nossos capítulos lá no topo sempre. Que vocês vão usar bastante, que é a parte de ver os membros. Aqui, essa parte de aprovar cargos, basicamente, vai aparecer uma hora ou outra quando algum demolay solicitar, que daqui a pouco eu posso mostrar até logo para vocês, o pedido de que ele participou da gestão tal, como mestre de cerimônias, segundo conselheiro, primeiro conselheiro, e para poder aparecer isso no histórico demolay dele, no caso vocês são administradores do capítulo, vão ter que autorizar ou não. Inclusive, para poder fazer isso, vocês vão bem aqui no lado direito, na fotinha de vocês, e nos dados demolays, históricos de cargo, e aqui vocês vão e colocam todos qual a instituição que você participou, qual o cargo você teve, e aí o administrador daquela organização vai concluir lá ou não. Ok? Aqui mais para estudos sobre a cavalaria, e aí a gente não precisa se prender tanto a isso, e é uma dica que eu dou para vocês, que acabem fuçando mesmo. Muito do que eu aprendi no sistema foi quando quem não sabe, moro lá em Conceição do Araguaia, iniciei um capítulo no Harmonia e Fraternidade aqui em Belém, e me mudei para Conceição, e assim, eu não tinha muita coisa para fazer, às vezes, e acabava ficando o dia inteiro, não, mas uma boa parte do tempo, né, que era iniciático e tal, ia ficar mexendo, e muitas funcionalidades eu aprendi mexendo e fuçando, e com uma curiosidade mesmo, e isso é bem bacana que vocês possam fazer isso, até porque tem coisas aqui que se a gente for parar para ficar vendo, a gente vai passar mais de 2 horas mostrando essas coisas. Nobre Rito da Cavalaria. Organizações é onde vocês vão achar todas as organizações, tanto a nível estadual quanto nacional. No caso, para vocês, quando vocês apertarem capítulo aqui, o único capítulo que vai aparecer para vocês é o capítulo de vocês. Clube de Mães é o clube de mães que vocês participam ou não. Colégio e priorado, a mesma coisa. Para poder achar de outros estados e do país todo, todas as organizações. Vocês vão lá, botam os livros que vocês querem. No caso, eu quero ver todos os capítulos do estado do Pará e faz a busca. E aqui vocês vão procurar onde aqui tem dados importantes, como endereço, entre outras coisas. E essa mesma lógica, galera, vai valer para essa parte de membros, tá? Que eu acabei pulando. Você consegue ver todos os membros do seu capítulo, clube, do Grande Conselho, Priorado, Supremo e todos os membros do Brasil inteiro. Então, no caso, aqui de capítulo só vai aparecer os membros do seu capítulo. Aqui, ó, fica travado. Então, vocês vão lá em todos
escolhem a jurisdição. Aqui vocês têm o crivo também de colocar todos que são indicados por vocês ou não. E aqui a gente também tem a opção de pesquisar os membros do capítulo que a gente é duplo filiado também, né? Aqui é a prestação de contas, onde a gente tem a transparência de todos os gastos da CDB, do nosso Supremo Conselho. Aqui são as campanhas e projetos, que muitas vezes, como eu falei, não, permanecem, a maioria deles, ao longo a base é os mesmos ao longo do ano, e tem projetos de gabinete para gabinete que mudam. Assim como também aparece aqui nas opções de campanhas estaduais, e aqui vocês vão ter as inscrições de vocês, os envios de atividades, os resultados, entre outras coisas. Tá. Até aí tudo bem? Tem alguém querendo falar? Se quiser só levantar, no caso, nem precisa. É só desmutar o microfone e falar, beleza? Aqui os cursos, para a gente olhar rapidinho aqui, só quais são os cursos que tem, que é, no caso, Introdução ao Demolei, Educação Financeira, Descomplica CNE e Empreendedor Demolei. Alguns outros, como Escola de Iniciático, e a maioria são cursos, a maioria deles são novos, né, no sistema. Aqui é a opção de doação. As doações que o nosso Supremo recebe, muitas daqui no início que a gente consegue ver, logo que a gente entra, que as doações também para a sede do Supremo Conselho, né? Aqui você consegue as doações que você fez. Aqui os eventos, como eu falei lá no início, a gente só explicar aqui como funciona mais ou menos. Você coloca o evento estadual, escolhe o evento, esse evento que esteja acontecendo, por exemplo, Economístico de São Paulo. Você vai lá, coloca todos os seus dados, coloca as opções, tudo mais, e está feita a sua inscrição, fez o pagamento, entra em contato, e isso vale para os nossos eventos que a gente faz aqui no estado também. A maioria a gente está procurando fazer pelo SISDEM. Eventos nacionais, a mesma coisa. Memorial Demolei, isso aqui são mais a questão de itens históricos que a gente tem feito as doações do Brasil inteiro para a sede do Supremo, e lá você consegue ver todos os itens doados e realizar doações também, né? Aqui é muito importante os downloads, onde vocês vão ver os atos, decretos, editais, entre outros, tanto da DAB, quanto do Supremo, quanto do gabinete, tá? Ferramentas de gestão, que é o Quero Ser Demolei e Escudeiro, que é o antigo, para quem não lembra, é o Juntos Vamos Mais Longe, que a gente pode buscar, e aqui a gente vê, por exemplo, é um site que existe, o Quero Ser Demolei, que no caso era o Juntos Vamos Mais Longe antigamente. O menino se inscreve, por exemplo, lá em Altamira. Ele ouviu falar sobre a Ordem Demolei, ele entrou nesse site, passou os dados dele e colocou todos os dados e tudo mais. E esse menino foi e preencheu tudo certinho. Vai chegar uma notificação para o mestre conselheiro do capítulo. Esse mestre conselheiro vai avaliar todos esses dados, entrar em contato com o menino, marcar a sindicância, tudo mais, explicar. E é uma forma de enxergar algumas pessoas que não necessariamente estão naquele grupo social da gente, ou furar um pouco a nossa bolha, né? Isso serve tanto para Demolei quanto para Escudeiro. As ferramentas de gestão também temos da secretaria, onde vocês colocam todas as atas que vocês vão realizar durante a gestão. Isso é uma opção também para vocês, e é realmente muito interessante a gente deixar salvo um sistema para deixar até mais moderno, né? E uma transparência maior para os outros irmãos do capítulo. O calendário de gestão, registro de frequência e relatório de membros, né? Tudo isso a gente pode fazer hoje por aqui, essa parte de secretaria. De tesouraria, a gente consegue também ter os tratos de GCE, os caixas, entre outras coisas. E
Aqui a gente vai para onde a gente vai mais usar, que é honrarias, pacotes e prêmios. Começar pelo prêmios, que é muito mais rápido, deixar o pacote por último, inclusive. Em prêmios, a gente pode ver o prêmios compras, que é onde vocês vão fazer as compras dos prêmios de vocês. Por exemplo, o Leriel foi mestre conselheiro lá em 2021 e ele quer comprar a comenda dele de mestre conselheiro por serviços meritórios. Ele vai lá, entra aqui, procura os prêmios que estão disponíveis para ele, vê a segunda via dos prêmios, tanto para ele, e vê os prêmios disponíveis para ele dar para um capítulo, para o membro do capítulo dele. Por exemplo, ele procurou aqui, ele quer dar um tirando o chapéu. Aí ele vai, escolhe o irmão João, fulano de tal, colocou, fez isso, terminou. Bora ver, até que levar um pouco mais à frente aqui para poder vocês entenderem um pouquinho melhor. Por exemplo, um prêmio tirando o chapéu. Ele escolheu algum irmão aqui. Pronto. Esse irmão, ele escolheu o prêmio, concluiu o pacote. Depois que concluir isso, vai lá em prêmios consultas, busca esses prêmios e aqui ele vai conseguir fazer o pagamento. Lembrando, o pagamento é feito direto para o Supremo Conselho. Tem a opção de pagamento com boleto e Pix. Pix é o que a gente mais está usando hoje, até pela rapidez que o Supremo Conselho acusa o pagamento e já envia os materiais. E é um ponto para lembrar aqui. Quem faz esses pacotes de prêmios, no caso o Leriel fez esse pacote, fez o pagamento desse prêmio, vai chegar na casa dele mesmo essas premiações. Então não chega direto mais para o Supremo Conselho quando é premiação. Chega direto para quem fez o pacote, e isso é muito bom, porque chega mais rápido para vocês já podem fazer essas homenagens, né? No caso, pagar com Pix, aqui vai aparecer qual é o número do pacote, a chave Pix, que é do Demolei Brasil, e é muito importante que na descrição do Pix vocês coloquem isso aqui, é um erro que às vezes acontece com os meninos esquecerem de mandar, e aí o Supremo Conselho não tem como saber da onde veio aquele pagamento, sem descrição, e eles não vão dar baixa, né? E isso pode atrasar um pouquinho o procedimento. Fez isso e enviou. Tá feito com alguns dias. A premiação vai estar chegando para vocês. Aqui a gente tem também o representante Demolei. O representante Demolei é uma premiação que você mesmo faz a solicitação. No caso, você vai, cria o seu pacote, você não tem como fazer para um outro Demolei do seu capítulo ou para qualquer outra pessoa, você tem que fazer o seu próprio. Você vai lá, busca, bota o seu próprio nome e lá você vai colocar vários pontos, relacionamento ao lar, como você se comporta em relação a ideais religiosos, como você se comporta em relação à sua vida como praticante de esporte ou como aluno, e aí você faz um relatório realmente imenso para vocês terem noção, e todos eles vocês vão ter que ter uma carta assinada por seu treinador, ou por seu líder religioso, por seu familiar, por um professor seu, e com isso vocês vão preenchendo esse formulário, que realmente é muito grande. Fez isso, envia ao Supremo Conselho, que vai avaliar por meio da Comissão Nacional de Prêmios e Honrarias, e nessa faz essa avaliação e diz sim ou não, e aí vocês vão ter o direito de comprar a premiação, né, do representante Demolei. Tá. Pessoal, vamos para os pacotes, depois eu venho para suporte, que aí a gente já mata tudo. Aqui nos pacotes, que é onde vocês vão fazer todos os procedimentos mais administrativos, como iniciação, elevação, para quem vai ser ICC, as investiduras, entre transferência também, filiação, entre outras coisas. Primeiro a gente vai ter aqui a parte de consultar os pacotes, que aqui vocês vão ter realmente todos os pacotes feitos pelo capítulo de vocês, todos, e aqui a gente vai ter
buscar por alguns crivos, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, vocês vão precisar bastante. Aqui a gente consulta os pacotes de filiação, todo mundo que já fez pacote de filiação no Fênix. Os pacotes de transferência, e é muito importante que, por exemplo, venha para cá e... Eu posso explicar. Um pacote, de repente, um Demolei lá do capítulo PMO. Ele se transfere para Belém, vai morar em Belém, está se transferindo para o Fênix. O procedimento feito é transferência entre capítulos. O mestre conselheiro de lá, no caso, vai criar. O mestre conselheiro do PMO vai lá, cria o pacote. Colocou aqui, né? Bora lá. Transferência. Botou Antônio Ângelo, tá aqui. Botou o capítulo, né, para qual ele vai se transferir. Por exemplo, tá aqui, do Fênix e vai para o Pedro Marinho. Ele vai incluir no pacote. Fez isso, ele vai concluir. Quando concluir, depois o próprio mestre conselheiro daqui do Fênix vai ter que ir lá em capítulo de transferência, colocar a organização de destino ok. Depois disso, ele deve avisar o grande conselho que vai dar o ok na transferência, e aí o mestre conselheiro que vai receber o Ângelo vai autorizar ou não, no caso vai ter que levar para o capítulo, e o capítulo vai aprovar em reunião se aceita ou não a transferência ou a filiação também. No caso hoje, para quem está recebendo o Demolei, temos até a opção de colocar a ata lá em anexo no procedimento, tá? No pacote. Que mais? O mesmo procedimento é para filiação. Quando o caso é de que a gente tem um Demolei que está transferindo de um estado para o outro, aí no caso é um Demolei de Minas Gerais, está vindo para Conceição do Araguaia, e ele precisa fazer a transferência. Quem abre o procedimento de novo é o capítulo de origem, o capítulo de lá dá ok, o grande conselho de lá dá ok, após o capítulo de destino dá ok, e por fim o grande conselho dá verifica, confirma se está tudo ok e aceita a transferência, e a transferência está feita. No caso aqui no Pará, a gente não cobra nada por processo de transferência, nem dupla filiação, não tem taxa nenhuma. Aqui a gente consulta, como eu falei, né, tanto as filiações quanto as transferências, e aqui a gente faz os novos os pacotes dos procedimentos. Bora lá para a parte um pouco mais prática. Primeiro, bora lá para o pacote de iniciação, que é um dos que a gente mais vai fazer. E aqui a iniciação, a ordem de Demolei, vocês vão adicionar. Tá, aqui vai ter uma porrada de informação. Mas, basicamente, esse ID aqui é de escudeiro. No caso, o menino foi um escudeiro e está iniciando agora. Vocês vão preencher, colocou esse número de ID do escudeiro aqui, muitos dados automaticamente já vão se preencher, nome, CPF, e-mail, porque vai copiar o cadastro que ele já tem com o Supremo Conselho, porém como escudeiro. Esse junto vamos mais longe, que é o Quero Ser Demolei, que é que eu mostrei para vocês lá atrás, ele gera um código. E caso o menino fez tudo certinho, passou na sindicância e ele vai iniciar agora, lá vai gerar um código, vocês vão botar esse código bem aqui, e aí muitos dados também vão se copiar automaticamente, vai facilitar um pouquinho para vocês nesse preenchimento. Lembrando, mano, vou fazer uma iniciação com 10 meninos no meu capítulo, faço 10 pacotes? Não. Vocês vão fazer um pacote com os 10 meninos lá, e lá vai fazer o pagamento também da mesma forma. E tá aqui. Que vocês vão preencher os nomes, data de nascimento, CPF, e isso é muito importante, porque eu já vi muitos capítulos que fazem a ficha de sindicância, que o próprio capítulo inventa às vezes, sendo que a gente tem um padrão a nível estadual, uma sugestão, e é importante que vocês sigam lá, porque lá já está o CPF, e-mail, todos os dados que a gente precisa para ser feito no pacote. E, enfim, o e-mail, que é muito importante ser um e-mail de verdade menino, porque lá na frente, quando ele for querer verificar, entrar no sistema, e ele precisa também rotineiramente para poder
dar ok nas atividades que o capítulo participa. Número, nome do pai, da mãe, se o pai é maçom, o endereço, os dados demolês. E aqui está um outro ponto também que os meninos acabam ficando em muitas dúvidas. A data do grau iniciático, é o dia que ele vai iniciar, o ID do proponente, que é quem está indicando o rapaz, e esse código de autorização, vocês não precisam colocar. Tá, fiz todo o procedimento certinho, 10 dias antes da iniciação, 7 dias, 5 dias, que é onde a gente tem permitido o máximo, 5 dias antes da iniciação, a gente vai lá e coloca tudo certinho, o pacote, fez, enviou para a gente. Não precisa desse código de autorização. Esse código de autorização é só para um pacote retroativo. Por exemplo, lá no capítulo tal, o menino iniciou, só que nunca foi feito pacote, ou que se perdeu o cadastro dele, ou a gente não consegue recuperar, ou deu um grande problema, mas basicamente não foi feito o pacote de iniciação dele. A gente vai ter que fazer tudo de novo. As datas são retroativas e com isso é um código de autorização, que aí vocês vão pedir um ticket, abrir um ticket, que é lá no suporte, pedindo o código de autorização para esse respectivo pacote, que vai estar com o número bem aqui em cima. Só um minuto. Que é esse pacote aqui. Fez isso, pediu para a gente, vai enviar para vocês no ticket e vocês vão colocar. Mas estando tudo certo, o código pode estar em branco, assim como a ID dos escudeiros, assim como Juntos Vamos Mais Longe também, né, que eu quero ser demolei. Incluiu, fez esse procedimento, vai incluindo todos na iniciação, fez, concluiu. Concluiu, vamos lá em consultar pacote. Lá em consultar pacote, vocês vão lá, abrem, e aqui embaixo vai estar tudo certinho, e aqui embaixo vai aparecer anexo. E aí vocês vão lá, adicionam o anexo de vocês, que no caso é o comprovante de pagamento. As taxas de iniciação e elevação e investidura estão R$120 cada. Vocês vão fazer, no caso o próprio sistema já calcula, vocês fazem o pagamento via Pix ou boleto. Acho que por Pix é até melhor, porque vocês não pagam taxa de boleto nem nada. Fez isso, anexa um comprovante de pagamento e conclui. E aqui cai naquele ponto dos status dos pacotes, tá? A gente tem um status aberto, que é o pacote que eu acabei de abrir, aguardando o pagamento do GCE. Quando vocês só fizeram o pacote e não botaram o comprovante de pagamento, enviado ao GCE quando já tem um comprovante de pagamento, tá? Quando vocês fizerem isso, eu vou verificar, ver se o pacote está tudo ok, e a gente vai colocar aguardando o pagamento ao Supremo, que aí, no caso, é para o Grande Conselho pagar ao Supremo. Enviado ao Supremo é quando o pacote, não necessariamente é um pacote que precisa ser pago, como um pacote de nova administração, e a gente envia direto ao Supremo, porque o Supremo já dá baixa automaticamente. E aqui é um ponto muito importante para vocês, que é um elemento novo no último ano, que é o pagamento ok, aguardando a organização. Quando o pagamento é feito ao Supremo Conselho, o capítulo paga ao Grande Conselho, o Grande Conselho paga ao Supremo, o Supremo vai dar baixa, tá ok, beleza. Só que muitas vezes, por exemplo, o Leriel foi e fez 10 iniciações aqui no capítulo dele. Só que, infelizmente, 2 meninos faltaram. O que acontece com isso? Esses meninos não vão ter cadastro no SysDM. E aí que tá. E muitas vezes eu vou estar cobrando vocês também, mas é muito importante vocês terem costume, vocês fizeram a cerimônia, vocês olharem se o pacote já foi dado baixo. Que é para botar a presença dos meninos no pacote. Vai estar aparecendo aqui, pagamento ok, aguardando a organização, vai aparecer o pacote aqui. E vocês vão colocar, por exemplo, tá aqui, iniciação. Iniciou 2 meninos e aqui vai estar do lado, aparecendo presente ou ausente. Aí vocês colocam a presença nos meninos, cerimônia, e pronto. Mas o meu capítulo pagou a taxa de iniciação, o menino pagou a taxa de iniciação, no caso, não tem como tornar o valor para ele, né? Vocês para ele, mas o capítulo pagou a taxa de iniciação. E aí, como é que fica esse valor? É perdido? Tomás, o menino inicia? Não. Automaticamente, a gente tem bem aqui, deixa eu ver onde é que está, eu acho que talvez só apareça para mim, o crédito do capítulo, né? No caso, o capítulo fica com crédito no Supremo Conselho, no Grande Conselho,
E aí a próxima iniciação ou elevação, ou a própria anuidade de vocês já abatem aquele valor que tem de crédito, que foi pago, o menino não participou da cerimônia, já fica abatido com a gente esse valor na próxima cerimônia ou procedimento que vocês vão realizar. Beleza? Se tiver alguma dúvida, podem falar, galera. Basicamente, depois que a gente aprende a fazer um pacote de iniciação, o resto é muito mais fácil. A gente levar em consideração o de iniciação ou de elevação, que no caso é a iniciação ao grau Demolei, isso aí não esqueçam. Fez isso, mesma coisa, vocês vão buscar qual os Demoleis de vocês que vão elevar. Fez isso, beleza. A data da elevação dele aqui vai ser dia 22 de 2023. Fez isso, incluiu, tá lá. Vamos, do mesmo modo, vamos levar 2 meninos aqui. Fez isso. Fez isso, enviou, concluiu o pacote. Fez isso. Vamos lá em consultar pacote, como eu falei para vocês. O pacote não acabou por aqui, tá? Vocês não estão autorizados a fazer a cerimônia só por ter feito isso. Vão buscar, e aqui, como eu falei, vai aparecer aguardando pagamento ao GCE. E aqui a gente tem, né, essas opções de enviar ao GCE, só que no caso você tem que pagar antes o pacote. No caso aqui, ó, R$240, 120 por cada um. Vocês vão lá, fizeram o Pix do Grande Conselho é o CNPJ, tá na descrição do grupo Demolei Pará, que vocês vão estar. E até pedir para o José e para o Barbosa colocarem também esse Pix na descrição do grupo dos mestres conselheiros, porque muitos meninos acabam vindo me pedir o Pix tipo, sempre. Então é bacana também ter isso na descrição do grupo dos mestres conselheiros. Fez isso, vai lá em anexo, procura o arquivo, colocou, aperta adicionar, vai estar aparecendo aqui embaixo o arquivo de pagamento. Fez isso automaticamente, o sistema já quando você insere um anexo, ele já vai colocar como enviado ao GCE. Fez isso, está tudo ok, beleza? Aí a gente vai verificar o pagamento, estando tudo certo, e aquele procedimento, como eu falei. Vamos lá, outro tipo de pacote. E isso muitos de vocês, se não fizeram, vão ter que fazer urgentemente, que é o cadastro de administração, que no caso é da diretoria capitular, né? Vocês vão lá, novo pacote, cadastro de administração, adicionar. E aí é muito importante vocês terem 2 abas abertas, tá? Isso aí, porque você sabe todo o nome de toda a diretoria e tem, às vezes, o documento e esquece de colocar o ID de cada um. Então é muito importante ter o ID de cada. Vocês vão colocar fulano de tal, aí bota o ID dele aqui, automaticamente o nome dele aparece. E fez isso em todos os cargos, fez tudo, coloca o ano, 2023, primeiro semestre. No caso, nova administração, beleza, vai assumir o mestre conselheiro agora, fiz de nova administração. Mas aconteceu aqui, o Leriel, o segundo conselheiro dele, teve que viajar e vai morar em outra cidade. Fizeram uma eleição, tudo mais, tem um novo segundo conselheiro. O que ele vai fazer? Vai fazer um pacote de nova administração novamente? Não. Ele vai fazer um pacote de retificação. Fez isso, inclui e envia ao Grande Conselho. O Grande Conselho vai enviar diretamente ao Supremo, um pacote que não tem taxa. Incluiu, enviou, está feito. E é um pacote que se dá baixo muito rápido, porque não tem reconhecimento de pagamento, nem nada mais, né? Alguma dúvida aí? Regularização anual, que é as nossas anuidades. E esse aqui é um dos que vocês também vão fazer. A gente precisa pagar as nossas anuidades agora até final de fevereiro. Aqui a gente vai regularização anual, Demoleis e consultores. Lembrando que o pagamento são taxas distintas, mas o pagamento é feito junto, tanto a do capítulo quanto a do Conselho Consultivo. Vocês pagam no mesmo pagamento, no mesmo pacote, tudo mais. Aqui vocês vão em Demoleis, vão buscar, e aqui vocês vão colocar todos os meninos. No caso, inativo é um menino que precisa se regularizar, porque iniciou e acabou não elevando.
E aqui todos vão aparecer como irregulares ou inativos. E aqui vocês vão lá, um por um, colocando como regular para todos os meninos que estão frequentando, que estão regulares com o capítulo. Colocou tudo certinho, fez, inclui no pacote. Colocou, certo. Vamos lá para consultores. Aí aqui são os consultores que já foram consultores do capítulo. Bora botar lá o conselho consultivo, vai ter o Agenor, vai ter o Hugo Puti, beleza. Só que tem que ter um terceiro. Esse terceiro é o tio fulano de tal, que ele nunca participou do conselho consultivo. Ele é maçom, nunca iniciou no Demolei, não tem cadastro no SysDem. Beleza. No caso, a gente vai aqui. No caso, por exemplo, ele tem cadastro no SysDem, ele é Demolei e tal, só que parou de frequentar e nunca foi consultor. Vocês vão lá em filiação, conselho consultivo, colocam o ID dele, colocou, vai buscar, ele não necessariamente precisa ser do capítulo, vocês vão lá, colocam ele, coloca o cargo que ele vai participar, inclui e está feito. Mas ele não tem um cadastro no SysDem. Aí vocês vão lá em cadastro conselho consultivo, e aqui vai estar até lembrando que essas pessoas já existem, o cadastro delas, se for um desses, você vai ter que voltar e fazer pelo cadastro que já existe. Fez isso, vai colocar todos os dados dele certinho. É muito importante ter o número do ID dele maçônico, e vocês podem pedir para ele escanear, né, a foto dele da carteirinha, da potência dele. Fez isso, colocou, vai precisar da data dele de aprendiz, já vai estar na carteirinha, fez isso, anexa, inclui, está feito. Aqui o endereço é mais para vocês continuarem verificando se está certinho o endereço, continua o mesmo, e o patrocínio para vocês verificarem se tem mais de uma loja que está patrocinando, se mudou, coisa do tipo. Permanecendo o mesmo, é só vocês verificarem, darem ok e concluírem o pacote, tá? As taxas, a de conselho consultivo é 180 cada consultor, e a do capítulo, eu não estou recordando de cabeça, mas foi enviado em todos os nossos grupos, né? Demolei Pará região 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu só verificar. E a anuidade está 1.250, né, por capítulo, mais 180 por cada consultor. Assim como para os priorados, que está R$ 650, 180 por cada consultor. Aí me pergunta, o irmão Bruno, que é lá do capítulo de Capitão Poço, ele está participando do conselho consultivo lá, ele já pagou a anuidade dele como consultor do capítulo, só que agora ele quer participar do conselho consultivo do priorado. Ele precisa pagar novamente a taxa de conselho consultivo do priorado? Não. Quando você paga uma taxa de regulação como consultor, isso vale para todas as outras que você queira fazer parte. Quando ele for incluído no pacote de anuidade da outra organização, no caso do priorado, ele não vai precisar pagar novamente. No caso, o pacote já vai vir abatido, porque ele já tem a anuidade dele deste ano pago pelo próprio capítulo, né? Quando ele foi pago a anuidade do capítulo. Então, por isso que é importante os capítulos fazerem logo, porque muitas vezes os nossos consultores de priorado também são consultores do nosso capítulo, e aí não dá esse problema na hora de o sistema acusar que já foi pago essa anuidade. Feito isso, os outros procedimentos via pacote são emissão de diploma de Demolei, segunda via, diploma sênior Demolei, a identidade de Demolei, identidade de consultor, a identidade de sênior Demolei, a iniciação e elevação, que eu expliquei para vocês, iniciação e elevação, que é quando o Supremo Conselho e o Grande Conselho liberam para vocês fazerem esse procedimento em um dia só, e o cadastro de membro antigo, que é basicamente aquele sênior Demolei que iniciou há 20 anos atrás, na época do SCODB, e ele tem o cadastro dele do SCODB. Vou explicar para vocês aqui. E a gente vai pegar o número da carteirinha dele do SCODB. Fez isso, vocês vão botar a data de nascimento dele, que é muito importante, e caso esse irmão às vezes pede, vocês podem me procurar, que a gente conversa com o pessoal do Supremo Conselho e muitas vezes a gente consegue achar esse número lá. Colocou a data de nascimento dele certinho, a ID, no caso da época do SCODB lá,
A maioria dos dados vão se preencher automaticamente, mas logicamente vocês vão ter que atualizar. Fez a atualização de todos esses dados, incluiu, colocou o nome do proponente, foi feito, enviou esse pacote, conclui e já manda para o Supremo Conselho. O Supremo Conselho não vai cobrar do capítulo nada, né? Quando é o pacote do membro antigo. Ele não cobra do capítulo, porém cobra desse membro que está se regularizando, que no caso é só a taxa de regularização da Lume, que está um pouco mais de R$180, que eu lembro, eu não sei, os meninos podem me corrigir. Fez isso, vai chegar no próprio e-mail dele, ele consegue fazer tudinho, fez a regularização dele, já vai estar tudo certo. Ok? Deixa eu olhar aqui. O cadastro de administração, regularização anual, mas basicamente é isso, pessoal. Agora só bora lá nos tickets, que é onde vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. Na gestão dos médicos que eles passaram, eles deixam um pouquinho aberto de questão de WhatsApp e acabou congestionando um bocadinho e tal, e às vezes perdendo. Então, queria prezar que a gente tirasse a maioria das dúvidas aqui no suporte, né? O grosso das perguntas, das dúvidas, são medidas de procedimento de ação de e-mail, porque sempre vai olhar aqui quais são os que respondidos. Aqui, consultas e respostas, vão buscar todos que estão em aberto, ou concluído, ou todos, e aqui é impedir ajuda. Por exemplo, tem um demolei lá cadastral, coloca aqui mudança de e-mail, coloca qual é a organização, no caso quem está fazendo, colocou, solicito que seja alterado o e-mail do irmão fulano de tal, todo ID tal, para o e-mail, vocês colocam o e-mail certinho, enviam, a gente vai verificar, manda para o conselho e o conselho faz essa alteração. Oi. Ô, Ciro, só um comentário. Eu não sei se foi só para mim, mas dei uma queda na sua voz em um momento. Todo mundo. Pois é. Para que eles acabem não ficando perdidos, poderia estar repetindo? Sabia que eu não estava ficando. Tá, galera. O que acontece muito, né? Como eu falei, muitas vezes o menino tem o e-mail e não tem o domínio do e-mail que está cadastrado nele lá, o menino botou Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, é o nome do e-mail dele. Aí esse e-mail ele se perdeu, porque quando ele fez, ele tinha 12 anos, e agora que ele com 18 está verificando isso. Ele vai querer alterar esse e-mail, coisa do tipo, e aí você vai pedir para o mestre, ele vai pedir para o mestre conselheiro, que no caso vocês vão lá em suporte, que é o ticket, pedir ajuda, secretaria e SysDM, é onde a gente vai fazer essa alteração, membros, atualização cadastral, aí automaticamente vai deixar com o suporte secretaria aqui, a solicitação vocês botam mudança de e-mail, a organização que vocês fazem parte, no caso, o capítulo, colocou aqui, vocês vão colocar, solicito que seja alterado o e-mail do irmão fulano de tal, vocês vão colocar o nome completo dele, o número da ID dele, da ID Demolei, para o e-mail tal. Colocou esse e-mail, enviou para a gente, o Grande Conselho envia para o Supremo, só o Supremo Conselho consegue mudar o e-mail, a gente não consegue. Fez isso, o procedimento demora no máximo, dependendo do dia que vocês colocarem, até algumas 2, 3 horas, tudo resolvido, e o menino vai ter o acesso dele, vai lá naquele perdi minha senha, tudo mais, fazer todo aquele procedimento que a gente ensinou no início, e o menino tem a recuperação do SysDM dele normalmente. Assim como qualquer outra dúvida, vocês podem tirar dúvida com a Lume, com o ambiente virtual de aprendizagem da Cavalaria, das campanhas, isso da CNE, do Caneta de Ouro, seja ela qual for, das comissões, tanto das comissões nacionais, que você pode escolher qual é a comissão que você está tirando a dúvida, da diretoria, tanto do GCE quanto do Supremo, para mandar um ticket também para os gabinetes estadual e nacional, e secretaria e SysDM
que é onde mais vai recorrer a essas dúvidas. Um outro ponto, né, que eu falei lá para vocês, que é naquele código de autorização. Aconteceu 3 anos atrás, 5 anos atrás, o menino iniciou sem pacote, está errado, tudo mais, sabe de tudo isso. Mas eu preciso fazer um pacote retroativo. O que vocês vão fazer? A mesma coisa, Secretaria SysDM, bem aqui, pacotes, código de autorização. Coloca nível estadual, coloca aqui, código de autorização, pacote número tal. Vem aqui no corpo do texto, solicito o código de autorização, explica os motivos, explica tudo o que aconteceu e solicito um código de autorização para o pacote número 1, 2, 3. Fez isso, envia. O Grande Conselho vai responder. Vou até ver se eu acho aqui um ticket concluído. Fez aqui, a gente tem essa situação bem aqui, e a gente tem os balãozinhos, onde a gente vai respondendo. E aí vai tendo o feedback, né? E aí vocês vão pegar o código de autorização, copiar e colar no pacote que vocês estão fazendo. Cara, basicamente, o que vocês mais vão trabalhar é isso. Não tem muito para onde levar mais. Acho que deu um tempo bacana. Já vai começar a palestra do PP, já era para ter começado, inclusive. E é isso, galera. Tem alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram falar? Uma outra coisa que eu esqueci é aquela questão de atualização, né? Aqui vocês conseguem atualizar muitos dados de vocês. Logicamente, vocês conseguem mudar a data, mas essas coisas como tipo sanguíneo, endereço, dados de contato, e até como mudar a senha de vocês e emitir um certificado de regularidade também. Conseguem fazer aqui por essa opção, né? Que é aqui em cima, no canto superior direito, e emite um certificado de regularidade. Mais alguma dúvida? Nosso irmão Bruno levantou a mão. Bom dia. Bom dia, mano. Pedro, bom dia. Mano, bom dia, meus amados sobrinhos. Bom, a minha pergunta é simples, é a questão da regularidade. A partir de quando a gente pode fazer o pacote tanto da regularização dos demolês, né, quanto do Conselho Consultivo? Mano, a partir de agora, a gente lançou o ato tem uns diazinho e já pode ser feito tranquilamente. Se quiser fazer hoje, amanhã, o mais vocês acharem mais cômodo, e o prazo máximo, se eu não me engano, foi para final de fevereiro. Mas eu vou até lhe encaminhar o nosso decreto aqui no seu privado também, você dá uma olhadinha, e qualquer dúvida também é só falar, mas já pode fazer a partir de agora. Tudo bem. Outra coisa, a respeito do... Bom, é a primeira vez, né, nossa primeira vez, sobre... acho que é PMC, né, que o Master Conselheiro, e sobre caneta de ouro. A gente tem que criar pacote para essas premiações ou comendas, essas coisas? Ou Tá. como que funciona, senhor? Perfeito. Mano, acho que o José pode me corrigir aí. Quando eu fui mestre conselheiro, chegava um PIN e um certificado. E eu não sei se permanece a mesma coisa, os meninos podem me corrigir. Isso tanto para o Caneta de Ouro, quanto para a campanha de excelência, né, dos mestres conselheiros. Certo, Zé? O que pode ser feito por aqui, que eu falei, é aqui em pacotes de honrarias, né, que vocês podem comprar a segunda via de premiações de vocês, que é, no caso, aquela comenda, porque o que vai vir é um PIN, só que você pode comprar uma comenda pequenininha e tal, muito bonita, que eu acho que não chega nem a R$50, que é a comenda de mestre conselheiro por serviços meritórios. Não tem essa opção de uma segunda.
até deve ter de caneta de ouro, mas não tem uma comenda do caneta de ouro, só apenas o PIN. E aí você vai lá... Mas a minha dúvida é se chega isso automaticamente à primeira via, por exemplo, como a chave de Zorobabel chegou para mim, né? Eu não sei se alguém criou esse pacote, ou se eu tenho que criar o pacote, entendeu? Para esse tipo de comenda, que são comendas, por exemplo, por serviço meritório ali, do PMC ali, e do Caneta de Ouro, tem PIN também, né? Porque eu quero saber se eu tenho que criar pacote para isso, ou se o Supremo, né, se o Grande Conselho já vai mandar isso automaticamente, tá? Eles já mandam automaticamente pra gente, mano. Ainda então... não chegou, dessas gestões terminaram agora, mas deve chegar, provavelmente, até o final do mês agora, e assim que chegar, a gente vai estar encaminhando para as regiões, e aí a gente vai conseguir fazer essa distribuição. Mas chega automaticamente, não tem que fazer nenhuma solicitação. Então tá bem. Era só isso, muito obrigado, meu amado irmão. Tranquilo, mano. Bom dia. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, acho que foi isso então. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, até porque isso vai facilitar bastante o nosso trabalho durante esses próximos meses. Mais uma vez, parabenizar vocês e um bom Conamesco, aí, uma boa gestão, e podem contar sempre com a gente, beleza, pessoal? Infelizmente, não vou poder estar no Conamesco presencial, tá